E aí, gente, aqui é Rafael Mauri, professor de Língua e Cultura Japonesa do Pensando Japão, cursos de Língua e Cultura Japonesa, é claro. Galera, a gente está voltando aqui com o podcast. O seguinte, a gente vai ver agora em dezembro, a gente vai fazer uma maratona de podcast, vai ter vários assuntos, então entra lá no nosso Instagram e no canal do Telegram, vai estar aqui embaixo os links para vocês verem, porque a gente está fazendo umas enquetes sobre os assuntos que vocês querem escutar, tá? Vai ter bastante podcast de língua e cultura e eu preciso saber qual que é o tema que as pessoas querem mais escutar. Então entra lá no nosso Instagram e o Telegram. Por que eu estou fazendo esse podcast hoje? Porque agora, no domingo, vai ter o JLPT, né? O teste de proficiência de língua japonesa, né? Nihongo no Rokushiken. Então a galera aí já está estudando, já está se preparando. E eu achei que fosse legal que a gente realmente... Todo mundo está focado em estudar a língua japonesa, né? Mas tem algumas coisas importantes para o dia da prova, algumas dicas que vão fazer diferença na hora de você fazer a prova, além do conhecimento da língua japonesa, ok? Então, só antes da gente começar aqui, não se esqueçam, gente, o Pensando Japão tem várias turmas e aulas particulares. Entre em contato comigo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo e-mail, que está tudo aqui na descrição. E aí você pode ver se tem horário de aula particular para você, se tem uma turma que tem mais ou menos o seu nível. Caso você já estude há um tempo, você pode fazer um teste de nivelamento gratuito. É só entrar em contato que a gente conversa, tá bom? Então, bora lá! Dica número 1. Em relação ao que vocês vão levar no dia da prova. Levem um lápis grosso, tá? Um lápis, não é uma caneta. Caneta não pode. Se for um lápis muito fino, que vai ficar, se for marcar lá a bolinha, né, que você tem que marcar para colocar a resposta, se ficar muito claro é ruim. Então tem que ser um lápis grosso. Leva uma borracha. Comida, leva alguma coisa para você comer entre uma prova e a outra, tá? Porque realmente, como você vai entre uma prova e outra, você vai fazer a prova de gramática, né, a prova de texto, né, de leitura de texto, e aí depois tem o Chokai de compreensão auditiva. Então é bom você, sei lá, leva um Nutri aí com cafeína, pode guaraná, porque você tem que estar bem atento, né? Como vocês sabem, o Chokai ele é um pouco mais exigente. Vou falar uma dica especificamente sobre o Chokai daqui a pouco. Dica número 2. Não levem o celular. Ou se tiver com seu celular no dia, cara, vocês não podem deixar que o seu celular toque. Assim, se tocar uma música, se alguém mandar uma mensagem, se alguém ligar para você, você vai sair da prova. Eu não sei porque a gente brasileiro acha que isso é besteira e aí chega, não confia muito nessa regra, né? Eu já presenciei várias pessoas que no dia ou da prova do JLPT, ou uma prova de bolsa da embaixada, esquecer e aí tocar e você é desclassificado na hora. Você sai na hora, além de atrapalhar as outras pessoas que estão lá fazendo a prova. Então, deixa o celular no carro ou desliga, tenha certeza que ele não vai tocar de jeito nenhum durante a prova. Dica número 3. Nas questões de kanji, essa dica vai funcionar mais para quem está mais para frente, tá? No N3, N2 ou N1. Quando aparece um kanji que você não conhece, tenta dar uma olhada no radical desse kanji. Se no radical desse kanji tiver um kanji que você conhece, existe uma chance muito grande desse kanji que você não conhece ter a mesma leitura onyomi, a mesma leitura de origem chinesa. Por exemplo, o kanji de cobre, ele tem um radical de metal à esquerda e o radical de igual à direita. O kanji de igual, né, onaji, a leitura dele, onyomi, é do. Logo, a leitura do kanji de cobre também é do. Então tem muitos, tá? Muito kanji que funciona exatamente assim. Ele tem um radical que traz a leitura dele, que é igual àquele kanji, entre aspas, original, tá? Que quando tem um kanji lá, né, por exemplo, como eu falei agora, tem um kanji
que ele mesmo tem a leitura tal. E aí quando ele vira radical de outro kanji, de um kanji maior, aquele kanji maior vai ter a leitura dele também, a leitura chinesa, tá? Não a leitura japonesa. Então isso ajuda muito quando eles colocam naquelas questões de você colocar a leitura do kanji, e aí aparece um kanji que você não sabe a leitura. E aí você consegue pelo menos chutar melhor. Isso ajuda bastante. Dica número 5. Essa daqui é aquela dica que eu falei mais cedo sobre o Chokai, né, que é a parte de compreensão auditiva. Vocês têm que tomar muito cuidado porque o Chokai, eles vão tocar o áudio só uma vez. Você não pode escutar várias vezes. Então, primeira coisa, ele vai fazer uma pergunta, aí ele vai soltar o texto, né, a conversação, e vai terminar de novo com a pergunta. Presta muita atenção na pergunta. Tá? Se você não entender a pergunta, já era. Você não sabe nem o que você está procurando. Na hora que você estiver escutando o Chokai, pode acontecer de você não entender uma palavra. Não desespera, só ignora e tenta marcar de acordo com aquilo que você entendeu. E entre um Chokai e outro tem um espaçozinho de tempo. Esse espaçozinho de tempo é para você marcar a questão. Mas é excelente para aquelas questões que têm uma imagem, né? Porque nem todas as questões de Chokai têm uma imagem, algumas tudo é oral. Nessas que tem imagem, você vai usar esse período de tempo para olhar a imagem e você vai tentar já analisar ela. Por exemplo, tem uma imagem dividida em 4 janelas. Aí tem uma janela quebrada aberta, uma janela não quebrada fechada, que nem eles fazem, né? Compara tudo. Aí você vê lá. Você já olha e vê as diferenças entre cada imagem. Para na hora que começar o Kaiwa, você já entender qual que é o assunto. E outra, se sobrar tempo, tenta falar em japonês cada situação. Por exemplo, janela é como? Mado. Né? Como é que é aberto? Akeru. Né? Então vai ficar, no caso, aku, né? Fica aiteimasu. Mas como é que é fechado? Shimaru, shimatemasu. Então você já pensa mais ou menos nos vocabulários que vão cair ali e a situação. Porque aí na hora que começa, você já não é pego totalmente de surpresa. Dica número 6 é sobre as questões de Dokai, né? Leitura e compreensão de texto. Nessas questões, gente, principalmente quem está nos níveis mais para cima, 3, 2 e 1, tem textos muito grandes. Então, assim, pensa que quando os textos são muito grandes, a primeira coisa que você vai fazer, leia a pergunta das questões. Não começa a ler o texto todo, senão você vai gastar muito tempo. Então, lê a pergunta. Cara, se você leu a pergunta e você não entendeu a pergunta, já vai para outro, tá? Deixa aquilo quieto e vai para outro. Não perde tempo. Aí depois, no final da prova, se você tiver tempo, você volta lá, ok? Mas se você, numa questão de texto, você não entendeu a pergunta, já pula para a próxima. Outra, se você entendeu a pergunta, né, vai lá e procura no texto. Não precisa ler o texto todo. Claro que tem coisas, principalmente as questões de interpretação, que você vai ter que ler pelo menos um parágrafo ali para entender. Mas a ideia é que você consiga achar a informação que você quer. Se você já tem facilidade em ler, vai, lê tudo e lê rápido. Mas não fica naquela de, nossa, eu vou tentar ler, eu vou aprender aqui com a prova. Não, cara, o negócio tem que ser mais dinâmico. Então, se você não souber uma questão de texto, deixa para o final da prova e você volta lá. Dica número 7, ela vem até bem a calhar com a dica anterior, que é o seguinte: no Nuryokushiken não é que nem nas provas de vestibular aqui do Brasil. Ou seja, se você errar, você só errou. Ela não vai anular uma questão certa. Então, se você não sabe, chega lá no final da prova e vai naquelas questões que você não sabe. Chuta. Claro que se for um chute mais consciente, melhor, né? Aquele chute assim, olha, eu tenho certeza que não são essas duas aqui, então você vai chutar naquelas que você está na dúvida. Então não tenha medo de chutar. Não deixe questão em branco no Nuryokushiken. E agora a dica número 8, a última dica, é uma questão até que, para quem não sabe, está estudando sem saber isso talvez seja um problema. Não é uma dica só para o dia da prova, mas para quem está estudando. Você não
vão ser 3 provas, tá? Tem a primeira prova, que é relacionado mais à leitura de kanji, de hiragana, katakana, né? Tem a segunda parte da prova, que é mais gramática, leitura, e a terceira parte da prova, que é a compreensão auditiva. Não adianta você gabaritar 2 e zerar outra. Você tem que tirar uma média nas 3 provas, tá? Então, se você está mal em kanji e fala, vou me garantir no Chokai. Não. Você tem que tirar uma média nas 3. Então, assim, pensa bem na hora de marcar as questões. Isso é bom, inclusive, de novo, eu estou repetindo, né? Era bom você já saber isso de antemão. Vocês têm que conseguir... Eu vou falar aqui uma porcentagem, mas essa porcentagem pode mudar de nível para nível, tá? Essa é a porcentagem do N5, mas nos outros vai mudar. Você tem que conseguir mais ou menos uns de 30% a 40% em cada prova, porque algumas provas têm um peso maior, tá? Então, por exemplo, na parte de conhecimento da língua, né, que vai falar de vocabulário, gramática e leitura, de 120 pontos, você tem que tirar no mínimo 38. Aí na parte de Chokai, de 60 pontos, você tem que tirar no mínimo 19. Se você tirar abaixo disso, não adianta ter gabaritado as outras. Você não vai ter como passar. Então é isso aí, galera. Eu desejo a vocês um ótimo Moryoku Shiken. Vocês estejam bem descansados, vocês façam a prova com atenção. É muito importante ler direitinho os enunciados, ver os kanjis, né, que alguns só um tracinho faz toda a diferença. Espero que vocês que vocês tenham uma boa prova, né, que vocês consigam fazer a prova dando o melhor de vocês. E se não der esse ano, vocês tentam no ano que vem. Quem está aí no Japão dá para tentar 2 vezes por ano, né? Mas quem está no Brasil é só uma vez mesmo. E lembrando vocês, tá? Que a gente está postando conteúdo todo dia. Entra no nosso grupo do Telegram que você vai receber todas as nossas postagens, tá bom? Abração. Gambatte kudasai, né? Se esforcem, dê o melhor. Ai, mata né?